Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do DMT Talk. Hoje, mais uma vez, eu divido esse espaço com a professora Andréa Martins. Já vou, antes de apresentar o nosso convidado, perguntar como ela está e deixar ela dar um oi para vocês. Oi, gente, eu estou muito feliz com o Júlio aqui, que o Kevin vai apresentar, que é um... Gente, fez uma pessoa querida, que eu amo, amo, amo. É uma das pessoas mais bem-humoradas. É um prazer, Júlio, mas o Kevin vai apresentar melhor. Bom, pessoal, como a Andrea já disse, né, o nosso convidado é o professor Júlio Barbosa. Eu sou fã, tive a honra de ser um aluno dele. Ele é doutor em comunicação, escritor, cantor, consultor. Hoje, atualmente, ele é diretor executivo do movimento Construção Saudável e também é diretor de conteúdo de um projeto muito legal que é o Trem de Histórias. Então, com vocês, professor Júlio. Oi, gente! Bom estar aqui conversando com vocês, papiando. Kevin, tem uma novidade. Eu também agora sou dono da Núcleo Rumos Consultoria e Editora. A gente vai lançar um livro esse ano, agora vários livros, mas um deles é o Relatos Selvagens na Comunicação, o livro de cabeceira das relações públicas, que está saindo do forno, vai ser lançado agora no dia 15 de abril, daqui a um mês praticamente. E a gente tem outras novidades por aí da editora que a gente está trabalhando. E, infelizmente, a Trem de Histórias fechou. Agora a gente está só na Núcleo Rumos. Mas você também não sabia, porque isso foi feito essa semana. Olha, eu já vou convidar o Júlio para voltar para falar do livro, então, quando sair, tá, Júlio? Sim, sim. Dia 15 de abril está aí o Relatos Selvagens na Comunicação. E logo, logo sai o Relatos Selvagens na Educação. São bombas. Ui, esse eu participo! Deixa um capítulo para mim. Deixa comigo. Aliás, a gente pode fazer mesmo. Esse tem várias versões, gente. Só quem é da área de educação para saber as coisas que a gente passa. As violências que sofremos dentro da universidade, né? Muitas, porque muitas. O professor sofre muita violência física, mental e estrutural dentro das organizações de ensino. Infelizmente, Sim. As universidades são um polo destruidor da mente do professor, física, mental e emocional. Sim, aliás, Júlia, a gente estava conversando antes de começar, né? De alguns lugares que a gente, né, se conheceu, trabalhou junto. E é impressionante. Aí eu começo com a minha primeira pergunta, né? Você passou por esse mesmo processo que eu também, não vamos citar nomes, obviamente, claro. Mas a gente sabe o que é. E às vezes essa violência é tão grande que, vamos falar a palavra, acaba com o nosso tesão de dar aula, né? E a gente é movido a isso, né? Eu já participei de aulas do Júlio, de treinamentos com ele. Gente, pensa numa pessoa bem-humorada, que faz piada com tudo. E às vezes a gente chega num ponto que a gente fala... Acabou. Não tem mais graça. E eu tô assim, eu continuo dando aula, mas esse semestre eu tô nesse processo de tentar recuperar aí alguma... paixão. Isso. Me conta um pouco, como é isso? Vamos falar primeiro de violência nas corporações, ou vamos puxar um pouquinho para esse lado, porque as pessoas acham que faculdade é festa, né? E não é. Eu acho o seguinte, nos últimos 25 anos, eu sou professor há 25 anos, eu dei aula há 25 anos seguidos, e houve uma destruição da carreira docente. A comoditização das universidades, que estão, vamos dizer assim, na Bolsa de Valores, transformou o professor num facilitador de diploma. Nos obrigou a estar. E isso é uma das piores violências, porque você tira do professor aquilo que ele tem de mais bonito, que é o ensinar, que é o dizer, está errado, você não conseguiu, de lançar desafios para esse aluno. Eu falo, eu desisti da docência do ponto de vista das universidades, mas eu não desisti do aluno e do aprendizado e do ensino. Eu não acredito numa universidade que coloca o aluno como se ele fosse um Deus, que ele vai fazer tudo, que ele pode tudo. O aluno precisa aprender, ele tem 17 anos, e ele tem que discutir, ele tem que aprender de uma maneira mais gradativa. Essa história de que o aluno se matricula no primeiro semestre, e ele pode cursar o sexto, porque a turma não existe, a turma... Isso é uma mentira, isso é uma violência com o aluno,
e com o aluno que já está naquele semestre, e com o professor, que tem que se virar em 10. Com esse papo de, o aluno é protagonista, como um aluno que sai da escola pública sem nenhum conhecimento, com uma escola pública que hoje ainda não é a melhor escola pública do mundo, não será se não houver uma mudança, se o país não tiver um projeto educacional, pode jogar Mas é esse aluno na cômodo, né, o universidade. povo ser ignorante, né? Muito cômodo. Sim, Então, esse é muito projeto cômodo. educacional não vai existir nunca. E a gente vê que os modelos da Finlândia, da Coreia do Sul, da Suécia, da Dinamarca, são bons Dinamarca. modelos educacionais, eles não começam na universidade. Eles começam aonde? Lá no prezinho. O aluno é ensinado a ser protagonista. Então, aí eu pego um aluno que está com 17 anos, teve um péssimo colegial, tanto na escola pública quanto na escola privada, porque a privada também não está lá uma grande coisa, e digo, agora você é protagonista, você tem que estudar, você tem que se localizar na internet, você tem que fazer o seu currículo, você tem que montar não sei o que lá. Oi? E a palhaçada, agora eu vou falar a verdade. O que são horas complementares? Na verdade, horas complementares são horas que a faculdade não paga para o professor, porque eles diminuíram, né, de 4 para 3 horas aula, aí o aluno finge que está fazendo alguma coisa. Sim, depois pega um monte de certificado de curso online que fez durante 5 minutos e entrega. É uma grande mentira. É No uma Brasil, grande mentira. Então, Mas sabe o que me preocupa, Júlio, assim, nesse sentido, é que a gente forma profissionais. Então, a gente está formando médicos que não sabem o que uma pessoa tem. Assim, Sim, médicos não e aí sabem anatomia, ele vai engenheiros que no não entendem Google de e cálculo. pergunta, é pedra no rim, o que eu faço? Só que um dia podemos ser nós, inclusive os diretores e reitores dessas universidades, que vão lá e vão ser operados por um médico que eles quiseram aprovar com um consórcio de diplomas, né? Sim. E que não vai saber fazer nada. Você vai estar lá aberto, o cara fala, mas na minha aula online não tinha isso aqui. E é terrível. E assim, engenheiros que vão derrubar prédios, né? Administradores que vão falir empresas, a coisa é muito séria. André, e aí vem a violência contra o professor. Ser professor não é uma atividade para ganhar dinheiro, para complementar a renda. Ser professor é o que forma um país. O cara É que está uma arte. formando, e é o que forma o país. Ou seja, sim, o cara que está ensinando está formando um país. E ele é tratado como horista, que é cruel, ele é tratado de ser tratado como horista. Né? Isso mesmo. Horista, regime de trabalho parcial. Regime de trabalho parcial. Ele tem uma multidão de aula e colocam ele com 120, 130, 150 alunos numa sala de aula, cuja acústica não é correta, cuja ventilação não é correta. Ou seja, não tem nós temos aí uma violência estrutural contra o professor. É a primeira violência que eu sempre volto falando, os 3 tipos. Depois, você tem a violência mental. Ele é pressionado por alunos, por coordenação, por universidade. Então, você tem uma violência mental que ele tem uma série de documentações, de coisa para enfiar no computador, ele tem time, ele tem o seu da prova, ele tem que fazer... É de uma forma tão desesperadora a mente humana que ele não consegue se dedicar ao mais importante, que é a aula. É uma série de burocracias tão sem sentido, né? Tipo, falam para a gente fazer chamada e se o cara estoura em falta, dá presença. Então, o que eu fiz chamada? Pois é. E aí, dentro dessa violência mental, tem essa questão hierárquica de pessoas que vieram de empresas com um olhar empresarial de metas, de vendas, que diz, professor, você tem que manter o aluno em sala de aula, você tem que ser isso, você tem que vender a ideia de que ele não pode deixar a faculdade, de que ele tem que ficar aqui com a gente, de que você tem... Aí saiu 5 alunos, a culpa é do professor. Oi? Mas a gente nunca ganha PLR, né? Então, aí a estrutura não funciona, sim, o aluno é mal atendido pelas outras equipes, e o professor tem que fazer um milagre da retenção. Eu falo que é o milagre da retenção. Não existe... A atração é feita pelo marketing, mas a retenção é nossa, e com uma tarefa cruel, violenta, destruidora de mentes. Reter um aluno requer o quê? Um professor feliz, dando as suas aulas, criando coisas importantes, dividindo conhecimento, criando um protagonista de verdade. E ele vai ser o protagonista nesse processo, quando essa pessoa que está ali na frente cria esse processo.
O Kevin está aqui, que foi meu aluno, que sabe como é que é você criar isso, você gerar conhecimento com humor, com amor, com técnica, com conteúdo. Isso aí é um trabalho de retenção gigante. Se as universidades e os seus pseudos dirigentes, os senhores dos commodities, saíssem das suas salas, e parassem de criar projetos pedagógicos, porque eles não entendem de projetos pedagógicos, e Não sabem nem deixassem o para que quem é. entendem de projetos Isso. pedagógicos, porque o fato de ser reitor ou vice-presidente não lhe dá a pecha de saber fazer um projeto pedagógico. Projeto Não mesmo. pedagógico é só quem realmente vive. E os projetos pedagógicos de hoje que eu vejo, assim, enfia aluno aí para ganhar dinheiro. E Até vamos porque é facilitar, ação, né? e vamos evitar evasão. Evita evasão, Sim, professor. Professor, você é obrigado a fazer a retenção dos alunos. Eu não sou obrigado a fazer retenção de alunos. Eu sou obrigado a dar uma aula maravilhosa. Que os exatamente. alunos fiquem encantados. Isso é retenção de alunos. Mas me tiram o encantamento, me dão um salário de merda, desculpe falar. Não, eu viro um horista com um horário que eu venho dar uma aula no primeiro horário e a última na sexta-feira do último horário, com horários horrorosos, em que ninguém consegue fazer um mínimo de um trabalho de equação, faz de qualquer jeito, o professor dá uma aula na China, outra aula não sei aonde. Isso quando ele não vem para uma aula na faculdade, ele tem vários horários livres, em vez de arrumar o horário dele, não, deixa assim. E aí vem o pior de tudo, que essas pessoas que foram agregadas à universidade sem competência para ser professor se tornaram gestores ou professores e eles não têm essa verve, essa competência para a sala de aula, muito menos para a gestão da educação. E quando você não tem competência para a gestão nem para a sala de aula, você se torna um carcereiro da educação. E nós, professores, somos os prisioneiros. Então, Perfeito. aí vem a violência emocional. Vem, olha, se você não fizer isso, a gente vai ter que tirar sua hora-aula, ou você pega essa aula, ou eu vou ter que tirar você, ou tem que ser assim, tem que ser assado. Se você não fizer assim, então, toda a questão de metodologias ativas e não sei o que lá, acaba virando uma prisão. Então, eles são os carcereiros da educação, e nós somos os prisioneiros. Por isso eu deixei a docência, não pelos meus alunos, que eu sou apaixonado pelos meus alunos, não pelo processo do aprendizado, mas muito por essa coisa de você colocar os carcereiros da educação para gerir a educação. Eu não sou prisioneiro e não serei prisioneiro da educação de ninguém. Eu não vou sofrer essa violência de abrir um online com 150 alunos e ter que dar uma aula maravilhosa, com todas as câmeras desligadas, porque ou o aluno não aparece no semestre, liga para a diretoria e fala, mas eu não tinha como entrar com acesso a isso. E a diretoria te fala assim, você tem que passar esse aluno. Oi? E fala mesmo. Eu Teve uma disse... faculdade que eu trabalhei antes, que teve um aluno que reprovou, né? Era um aluno de engenharia de software. Ele reprovou. Aí o coordenador, e ele estava no quarto ano, e aí quem pegava DP no quarto não se formava no quinto. Sim. E aí o coordenador falou para mim, olha, André, e na regra da faculdade era para fazer a prova sub, tinha que tirar 4. Ele tirou, acho que 1. André, você pode dar prova sub, apesar dele não ter tirado, porque, né, ele quer se formar com a turma. Eu falei, tá bom. Dei lá, né, para ele fazer prova sub. E na prova sub ele tirou 2. Curiosamente, no outro semestre ele estava lá no quinto ano. Ainda olhou para minha cara como quem diz, chupa, né? Eu passei pela mesma coisa, Andréa. Eu reprovei 4 alunos numa outra universidade que eu trabalhei e cheguei no semestre seguinte, eles estavam lá sem nenhuma... Eles já tinham 8 DPs cada um, ou 7, 6, 5, não sei quantas, e não podia ter mais que 4, e eles estavam no último semestre cursando e não tinham DP nenhuma de repente. Isso é uma violência também, Júlio? Como é que Sim, você encara é uma isso? violência, porque assim, o professor que é bom, ele não está reprovando por maldade. Não é uma questão de, eu fiz uma maldade, reprovei. Ninguém faz isso, ninguém quer reprovar aluno. Eu não acredito num professor que passe o tempo todo querendo reprovar e fazer maldades. Ele não é um professor. Eu estou falando de professores. Eu sei que existe uma corja de gente capaz de qualquer coisa, em qualquer profissão. Advogado, engenheiro, médico, que eu chamo de corja. Mas existem as boas pessoas. Estou falando dessas. O que é professor de verdade não vai perseguir aluno, não vai ficar querendo reprovar aluno 5, 6, 7 anos. Não tem cabimento isso. Até porque a gente não dá nota. É o aluno que tem que estudar e se movimentar para. Né? Kevin está aqui me ouvindo. Eu sempre falo isso. Nós não temos o poder de reprovar ninguém.
Quem aprova ou reprova é o aluno. A gente só corrige, né? Só que assim, e aí e eu gostei muito quando a gente falou de fazer esse tema de violência empresarial, porque assim, as pessoas vão achando que, né? E aí eu já vou pedir para você estender para empresas convencionais, mas assim, faculdade não é empresa. É o que você. Eu amei essa sua frase. Nós estamos formando o país, né? Um país que pode ser melhor ou pior. E aí você coloca esses grupos educacionais gigantescos que eu sou radicalmente contra, né? Faculdade que é comprada por grupo vira ponto com e acabou. E o indicador de uma faculdade não pode ser só a rentabilidade. É óbvio que ela tem que dar dinheiro porque ela é um negócio, mas você não pode colocar... Sim, ela é, mas o único indicador não pode ser quanto está entrando de dinheiro para o nosso caixa. Você está formando pessoas. Então, não sei, provavelmente os reitores não vão ouvir a gente, até porque se começarem vão desligar, mas a minha opinião é, querem saber o que é uma faculdade? Então, tira a bunda da cadeira lá da diretoria e vá para a sala de aula. Você acha que você é muito especial porque você dirige uma faculdade, só que você não sabe nem dirigir uma aula. Quanto mais dirigir a faculdade, né? E eu diria uma coisa mais, André, assim, tire a bunda da cadeira, deixe a sua arrogância na gaveta, os seus títulos na gaveta e vá vivenciar o dia a dia do aluno. Que não tem os títulos que nós temos, né? Eles têm pós-graduação no máximo. Quero ver fazer mestrado, doutorado, livre docência. Não vai fazer também porque não tem tempo para isso. Ou capacidade também. Então, tem um modelo na cabeça lindo, maravilhoso, mas não executa. Teórico, né, Júlio? Como os sistemas empresariais, você compra lá o sistema para a professora lançar nota. Quem faz é o cara da TI, a dona André, que nunca consultou o seu Júlio, que é o professor, sobre como fazer o sistema. Então, o sistema é criado por um cara de TI que nunca entrou numa sala de aula, que foi aluno, mas que não consultou as pessoas. Eu vivi isso em outras faculdades. Vamos mudar o sistema interno aqui de lançamento de nota, avaliação, não sei o que, não sei o quê. Tá bom. Aí contrata uma empresa de TI que monta aquilo lá. E que não tem um só professor que é consultado sobre o processo. Que triste. É muito triste. Então, é como assim, eu vou fazer uma casa. Se eu não tiver um engenheiro que saiba daquilo, falando comigo como é a casa dos meus sonhos, ele não pode adivinhar a casa dos meus sonhos. Eu tenho que falar. Exatamente. E falando das empresas, André, as empresas se tornaram um cárcere também, né? Para as pessoas. É muito cruel o que tem sido feito nas organizações. Você destaca alguma área em especial ou não? Você acha que todas? O que você... Depende muito. Tem empresas buscando novos caminhos. Eu não gosto de generalizar. Todas as empresas são má, todas as empresas são ruins, todas as empresas são boas. Não. A gente está vivendo um momento de transição, né? A busca do propósito nas organizações. Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso quando ele sai do papel e vai para uma realidade. Eu conheço algumas empresas que, de alguma forma, estão implantando isso, estão vivenciando isso. Mas conheço empresas também que são só fachadas, são só texto de marketing para vender produto. O cotidiano feito por pessoas, que aí é que está o problema, o cotidiano feito por pessoas e líderes. Eu conheço empresas onde o líder eleva isso a uma potência tal e ele dá os caminhos, porque tem que partir da liderança. Se o líder não for uma pessoa consciente do que está acontecendo no mundo, do que é propósito, do que é clima organizacional, do bem-estar e da saúde do outro que está ali, se ele é um líder que fala assim, eu pago bem, aí já começa a conversa errada. O pago bem não lhe dá o direito de me encarcerar e ser violento comigo. Quais são os tipos mais comuns de violência nas empresas? Eu citei 4, baseado no Fiorin. O Fiorin fala da publicidade, e eu transpus isso para o mundo do cotidiano das empresas, né? Que eu chamei da parte emocional. O Fiorin vai falar do quê? Da sedução, da provocação, da tentação e da intimidação. Então, você tem aí 4 formas de manipular as pessoas, de ser violento com as pessoas. E até a forma mais legal
né? Que é a sedução, que parece bem bacana. Você consegue falar um pouquinho das 4 formas aí para a gente entender o que acontece e a gente conseguir se identificar, né? O que eu estou passando? De repente, até as 4. A sedução é assim, ideia linda do meu coração, você me ajuda aqui? É aquela coisa fofa, né? É. Ai, você é tão especial para mim. Isso acontece nos relacionamentos. Só você seria capaz de fazer isso. Eu vou inflar o teu ego, tá? Não sei o que seria de mim sem você, coisa linda, coisa fofa. E as pessoas são um pouco vaidosas, né, Júlio? Sim, elas se sentem privilegiadas. Aí ela chega no escritório e fala assim, o chefe me chamou para o café da manhã. Como eu sou especial. 2 vezes, como eu sou especial. Só que ela continua com o mesmo salário, com uma carga emocional dobrada de coisa, de sofrimento. Então, é uma sedução que às vezes tem a ver com a sexualidade, que quando chega no ponto da sexualidade, que é mais cruel ainda, onde a pessoa, de alguma forma, está usando a questão do sexo na própria empresa para manter o seu status quo. Essa é a mais cruel das seduções. Mas tem aquela sedução que é mais simples, né? Que é... Essa sedução já beira o assédio ou não? Sim, essa que você está falando. e muitas vezes ela é silenciosa, né? Tá. A pessoa fica com medo. A maioria das vezes. Dentro da sedução, quando chega no assédio e a pessoa ela grita, é ótimo. Mas e quando ela tem medo? Né? E tem a sedução que é a mais perigosa, que é aquela que eu vou te colocando lá no alto. Eu subo com você, eu deixo o teu ego inflado. É uma sedução, mas eu não faço nada por você. Eu não te deixo... eu tive um chefe num banco que eu pedia transferência. Ele falou, não, você é o meu melhor funcionário. Eu vou conseguir para você, eu vou conseguir para você, eu vou conseguir para você. Isso lá em 1980. Júlio, você é maravilhoso, você merece, você é isso, você é aquilo. Meu ego ficava inflado, inflado, lá em cima, eu feliz, o cara gosta de mim, ele vai conseguir a transferência. Eu tinha acabado de entrar na faculdade de comunicação, falei, eu vou conseguir a transferência para a área de comunicação, que era o meu sonho. Adivinha? A transferência estava com carimbo de indeferido na mesa dele. Um dia, por um acaso, eu fui pegar uma papelada e descobri. Meu Deus. E ele continuava dizendo que eu era o melhor funcionário, que ele ia conseguir aquilo para mim, para eu ficar tranquilo, que ia ser ótimo, que não sei o que lá, era só uma questão de tempo, que o banco era burocrático, mas ele ia conseguir aquilo. E ele me seduzia com aqueles elogios todos, mas no fundo tinha um carimbo de indeferido no meu pedido que estava dentro da gaveta dele. E a gente não percebe muitas Não, e aí vezes. eu trabalhava mais e mais e mais. O cara saía mais tarde, eu saía fora do horário, eu chegava mais cedo, eu fazia tudo que ele pedia. Não, porque você precisa fazer hoje isso, precisa fazer... E eu virei um escravo. Posso falar? O que eu sempre falo é a porra da vaidade, né, gente? Sim, a vaidade. Como a gente é vaidoso. Não, eu sempre, quando eu falo isso, as pessoas acham que eu tô... Eu falo, gente, eu não... Se você me elogiar ou me criticar, tudo faz. Porque o canal no cérebro do elogio e da crítica é a mesma. E o que eu faço com o seu elogio? E aí, quando eu falo isso, as pessoas se chocam. E olha aí o exemplo que você está dando. Eu escrevi um artigo, Reconhecer-se ou Ser Reconhecido, para aquela revista RH+, em que eu falo justamente disso. A primeira pessoa que tem que reconhecer o talento da gente é a gente mesmo, não é o outro. Então, se eu me deixei seduzir a esse ponto de ficar cego... porque eu precisava tanto daquela coisa paternal de alguém me dizendo que eu era bom, que eu era maravilhoso, que eu era um funcionário exemplar. Por quê, né? Por quê? Será que eu não sabia que eu era um funcionário maravilhoso? Mas aí você não acha também que entra uma coisa daquela hipocrisia nacional, que é um mal nacional, que eu não posso falar bem de mim? Então, eu sou boa pra caramba no que eu faço. Não, você não pode falar, você é arrogante. É, arrogante, tem isso mesmo. O se reconhecer, né? O se reconhecer hoje virou arrogância. E, gente, não tem nada a ver, né? Eu me reconheço e, assim, às vezes eu pareço arrogante, as pessoas falam, é muito arrogante. Eu tenho uma história de vida, desculpa, se você não tem, o problema é seu. Vá atrás da sua história de vida e veja o que você pode fazer por você. E eu sempre falo isso, o que você achar de mim é problema seu, não tenho nada com isso. Seu achismo não me define, né? É isso aí, mas o problema é que, assim, quando você está falando da sedução, ela é muito perigosa porque você tem uma carteira assinada, você tem um documento que te coloca numa organização. E você não quer perder o emprego, né? E você precisa daquele dinheiro. E às vezes você tá viciado naquilo, naquela sedução. Esse sentido. Boa, Júlio! Isso é fantástico! Como as pessoas se viciam? Elas se viciam no elogio.
Mesmo que nada se resolva, mesmo que ela esteja... Mas o cara chega e faz um elogio rasgado na frente de todo mundo. Influego. Ele resolveu algum dos seus problemas? Ele pensou em você? Ele parou de colocar você para trabalhar até as 11 da noite? Não. Pelo contrário, cada elogio que ele faz, ele reforça a sua escravidão. E é cruel. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, Júlio. Eu tô chocada. Eu encaro isso, né? Eu nunca dependi de elogio. Até falo, quando a pessoa elogia demais, eu desconfio. O que tá puxando o meu saco? Mas é claro, eu tenho anos de desenvolvimento humano, de neurociência, Sim. e eu não tinha pensado nisso, sob esse aspecto, que é uma forma de escravizar, de prender. Sim, né? Porque você fica... Imagina, você está viciado em ser elogiado. Você vai perder aquilo, mas você ganha razoavelmente bem, o salário até que não é ruim. Você tem lá um status X, aquilo te aprisiona. De novo, eu falo para você, os gestores encarceradores são carcereiros das organizações. E aí vem a provocação, que também é cruel. A Andrea não vai com a minha cara, então a Andrea fala assim, será que você consegue mesmo, Júlia? Dá para você fazer isso a tempo? Você já fez isso antes mesmo? Tem certeza? Para quem disse que dominava, está demorando muito, né? Olha o horror que é isso. É uma coisa que as pessoas encaram meio, tá me desafiando, eu vou fazer. Olha a manipulação. Por provocação, eu te provoco. Existe a provocação positiva do desafio. Sim. Tem um desafio, vamos fazer. Mas existe uma provocação que é cruel, que é você menospreza o talento do outro. Será que você consegue mesmo? Vai dar tempo de você terminar isso hoje? Isso mina qualquer tipo de criatividade. Isso mina a tua existência como o realizador. Porque se você naquele dia falhar, nossa, aquilo te destruiu para sempre. Tem gente que não suporta isso. E você sabe que tem uma frase do Karnal que eu adoro, que fala, vai de encontro ao que você fala, que a nossa base é o erro. Por que a gente tem tanto medo de errar? E você sabe que a provocação, André, ela acontece muito dentro da universidade, né? Porque chega um novo reitor, muda o modelo de atuação, e aí ele vai culpar quem? Vocês não estão entendendo o modelo, vocês não fizeram. A gente conhece muito bem isso, né, André? E assim, gente, é uma coisa muito interessante que eu falava até com uma colega de uma das últimas faculdades que eu trabalho, eu vou colocar assim, eu falava assim, e aí talvez eu acho que entre nesse caso, que eu saía das reuniões pedagógicas, não tem mais nada mais chato no mundo do que reunião pedagógica. A gente escuta todo ano as mesmas coisas. Sabe aquela reunião que não leva nada a lugar nenhum? São as reuniões pedagógicas. E eu saía de lá e ela olhava para mim assim, um dia ela falou para mim, você tem a impressão que você é burra toda vez que você sai de uma reunião pedagógica? Eu saio sem entender nada. Eu falei, nossa, gente, que alívio, porque eu achei que era só eu. Eu certa vez escutei assim, mas você dá aula há 20 anos mesmo? De um projeto que você não tem cabeça. Eu não consegui entender a loucura do negócio. E eu me martirizei com aquilo. Falei, será que eu sou tão burro assim? Será que eu sou... Você fica... Aquilo te provoca, né? Porque você não é possível, né? Não é possível. É verdade, é verdade. A pessoa te provoca a tal ponto que você fala assim, não, eu devo estar errado. E aí você... Olha o tipo do encarceramento. O erro passa a ser seu. Toda forma de violência é para tirar uma vantagem ou não? Sim. De alguma forma, é para menosprezar, é para te diminuir, é para deixar você inseguro. E superar essas formas de manipulação, o que acontece? Quando você consegue superar, você é o cara fora da curva, você é o bicho estranho. Quando você não se deixa entrar nessas manipulações de violência, você é, então, a força motriz da vida, e aí você passa a ser a pessoa que é melhor ser demitida. Exato, é o que aconteceu comigo e com você, né? Porque assim, a gente passa a falar, não, pera, eu não vou ficar aqui, eu não vou me sujeitar a isso. E aí você começa até pelos seus colegas de trabalho, não, mas tem que fazer. Não, mas eu não vou fazer. Isso está errado, isso não condiz com a minha alma, não vou fazer, isso não faz sentido. Você falou de dois, da sedução e da provocação. Quais são os outros dois que você destaca, Ju? Tem a tentação, essa é cruel também, porque é o dinheiro, o pequeno aumento, o dia de folga, o cargo que virá. O cargo que virá é a tentação mais cruel e desumana da face da Terra. Tá caminho, é mais comum, né? Oi? Fala, Kevin.
Eu falei que é a mais comum, né? E a mais comum, o cargo que virá é a mais comum. Olha, Kevin, eu estou te preparando para você assumir esse cargo. Esse cargo nunca virá. Por quê? Porque é um cargo que está para ser aprovado, é um cargo que não foi aprovado ainda, mas será, né? Olha, eu acho que eu vou conseguir um aumento para você esse ano. Ai, não deu certo. Olha, a diretoria. Eu tô esperando o meu aumento até hoje, já vai fazer em 3 anos. Mas é assim mesmo. E aí, essa tentação do dinheiro, do cargo, do status quo que vai chegando, ela está muito aliada à sedução. Porque eu falo, André é maravilhosa, André, esse cargo vai ser seu. Então, olha, são duas que vão vir juntas, né? Então, eu digo Sim. que existe um futuro possível e depois eu tiro o tapete. Ah, olha, ainda não foi esse ano, a gente não conseguiu, não teve liberação. E aí vem o cara de fora da empresa e assume o cargo. E aí, o É que isso fazer? mesmo. E a Aí eu dou quarta forma, qual que é, é a Júlio? intimidação, essa Tá. é cruel, essa é desumana, que é o eu te demito, eu te transfiro, eu mudo suas férias, eu diminuo sua carga horária quando é o professor, a gente conhece muito bem isso. Eu te tiro daqui e boto você lá. Eu te dou a última aula de sexta-feira e não te dou aula sexta nem quinta, ou seja, eu ferro com o teu final de semana. Eu te coloco no sábado. Na empresa, o eu te Mas demito, segunda, a primeira aula, em 8 horas da manhã a gente está lá. É tá lá. sexta. Eu ferro o teu final de semana. São coisas cruéis, são violências que provocam estresse, que provocam ansiedade, que provocam A gente se sente sofrimento. incompetente, né, Júlio? Você já se Sim, sentiu sim, assim nas faculdades? sim. Às vezes você fala assim, meu Deus, não é possível, não é possível, né? Esse não é o seu currículo também, né? Outra coisa é que nas faculdades tem um círculo de amizade, mas nas empresas também tem. Então, eu falo que o Kevin é maravilhoso, e no final das contas, por saber que a Andréia é mais danada, eu promovo a Andréia. E digo para o Kevin, não foi dessa vez, eu não consegui, foi a diretoria que exigiu o nome dela. Na verdade, fui eu que coloquei a Andréia. Porque naquele momento ela é minha amiga e é mais útil. E aí, eu sei que a pessoa não tem a competência para o cargo dela, e ela assume, porque ela quer aquele status quo. Então, tem também isso, uma outra, a gente está falando das empresas, mas tem um humano nessa história. Eu conheço muita gente que não tem competência para gestão e assume o cargo de gestão, e sofre, e se maltrata, e toma Grande remédio. parte, né? E aí a Grande pessoa está se parte. maltratando, ela está sendo violenta com ela mesma, porque ela não consegue admitir que ela não é estrategista de gestão. E às vezes nem gosta, ela tá lá só por causa do status mesmo. Ela não gosta ter ser funcionário, mas ela quer aquele pequeno, a tentação do pequeno aumento. E aí você gera um estresse tão desnecessário, tão cruel com a pessoa, tão Sim. desumano. Você Ela sabe que mesma gerou aquilo para ela. eu já coordenei, né, faculdades, eu acho que é uma experiência que a gente tem que passar, e foram meses terríveis, não chegou a um ano. E aí, numa outra faculdade que eu dei aula, me convidaram para ser coordenadora. E eu falei, tá, o que que eu ganho? 4 horas aula a mais por semana. Você ia trabalhar umas 40. Ah, mas tem o status. Eu falei, desculpa, o status não paga minhas contas. Agradeço, mas não vou. Então, Mas a porque maioria aceita. sim. Eu sou coordenador. Você E não é na nada, empresa é a cara. mesma coisa. Às vezes é um sofrimento desnecessário que a pessoa. E outra coisa também que é jogar a pessoa num cargo de gestão sem prepará-la para isso. Porque ninguém nasceu gestor. Gestor ou é fruto de uma experiência ou de uma educação para. Sim. E na maioria das vezes, as pessoas não estão preparadas para. Porque a gestão é lidar com o outro o tempo todo, é tomar decisões e lidar com o outro. Você tem que saber, você tem que gostar de gente, você tem que ter uma frieza para tomar decisões importantes. E nem todo mundo está preparado para isso. Nem todo mundo quer isso. Mas, eu preciso de grana. Mas qual é o valor da destruição da sua alma, da destruição do seu mental por causa daquele valor? Se você não. Se você quer ser. Eu já fiz desenvolvimento humano, de carreira e comportamental com algumas pessoas, e às vezes eu sou muito enfático, né? Eu coloco as pessoas diante do que ela quer e do que ela é. Tá, como é que você está se preparando para ser um diretor, um gerente, um coordenador? Ah, como assim? Eu trabalho aqui. O fato de você trabalhar aqui não lhe dá essa pecha.
Conhecer o processo não o transforma num líder, num gestor. Você não sabe fazer aquilo, você se violenta assumindo um cargo para o qual você não se preparou. E violenta a equipe junto, né? Sim, aí começa o quê? Eu já vivi essa guerra de poder, ou seja, você é a pessoa indicada para ser o diretor, alguém vem na sua frente, assume aquela posição, e ela passa a te odiar pela sua simples existência, porque ela sabe que não consegue chegar naquele nível. Então, ela te odeia, ela passa a te perseguir, ela passa a te maltratar, e você nem sabe por quê. É a sua existência, porque ela reconhece em você o que ela queria ter e que ela não tem. Então, essa violência que a sua existência provoca no outro é pela sua leveza em ser o que você é. A gente, sem querer, pode estar sendo violento com o outro, pela nossa própria existência. Por quê? Porque eu não sei o quanto o outro se fere com a minha leveza. Eu não tenho culpa disso. Aí é problema para o psiquiatra, vai para o psicólogo. Eu não tenho culpa disso. Mas ela desconta em mim a incompetência dela. Não é que ela é incompetente, ela só precisa se preparar. Eu não acredito que existam pessoas incompetentes. Eu acredito que existam pessoas que estão no lugar errado, fazendo as coisas erradas, infelizes, e elas não têm coragem de mudar a vida delas. E sem preparo, né? Isso, e aí elas são violentas com o outro, consigo mesmas, e ela acaba sendo, ela passa de algoz de si mesmo para algoz do outro. Porque é muito cruel quando você fala assim, olha, que é a intimidação. Tá, pede a conta aqui, mas eu duvido que você encontre um emprego melhor. Você não vai conseguir nada melhor que aqui. Aqui estão te pagando bem, 45 horas a hora a aula é maravilhoso, lá fora tá pior ainda. Olha, você tem um salário de R$ 2.000 aqui para ser analista, você nunca vai conseguir em nenhuma empresa nada melhor que isso. Aqui ainda tenho eu para te defender. Olha as provocações e intimidações, porque a provocação e a intimidação, ela vem junta. A sedução, você entendeu? E a tentação vem junto. Eles nunca, essas violências nunca vêm separadas. É legal que quando você vai falando isso, a gente vai lembrando, né, de algumas pessoas e situações que a gente vai passando. Isso é muito comum. Essas coisas também muito presente em reuniões, né? Aquelas famosas reuniões poderiam ser um e-mail. Sim. E essas escolhas, às vezes, é só para beneficiar aquele chefe, aquele gestor, né? Então, escolhe essa pessoa, mesmo ferindo com todas essas questões que você já levantou, por só querer se beneficiar. E o resto, Sim. né? E eu promovo também por empatia pessoal. Eu adoro a Andrea. Vou promover a Andrea. Mas eu não olho o conjunto da liderança, né? E assim, eu sempre digo, o líder, ele é o grande responsável por absolutamente tudo. Uma empresa pode crescer com uma maravilhosa liderança, buscando o seu propósito, e ela pode, ao mesmo tempo, e eu já vivi isso de dar uma consultoria numa empresa, não vou citar nomes, em que tinha um presidente que era simplesmente um amor de ser humano, uma pessoa emocional, mas com uma capacidade de competição, de produção, de levantar o time maravilhoso. Aí a matriz americana vai lá, troca ele e traz um outro cara. Em 3 meses, a empresa estava lucrando 3 vezes mais. Só que a um custo de várias demissões, funcionários pedindo a conta, da infelicidade. Eu acompanhei a amargura das pessoas em 3 meses com a vinda desse novo líder. Então, o discurso do propósito continuou o mesmo, mas o amargor desse posicionamento, dessa liderança, através de só pensar no lucro. A gente passou por isso, né, Júlio? Sim, a gente passou as organizações de educação, elas estão falidas. Não vem ninguém dizer, não, porque eu tenho um projeto maravilhoso, que não tem. Projeto para ganhar dinheiro, não para formar pessoas. Eu conheço algumas organizações, alguns profissionais que foram para algumas, não vou citar nomes também, você conhece, e que está transformando uma instituição num lugar muito legal. Sim, sem dúvida. Tá fazendo, porque tem uma competência. Ainda, graças a Deus, que tem pessoas que estão na educação, pela educação e para a educação. Tentando. E tem pessoas que elas são destruidoras, porque elas estão mais preocupadas com o eu, do que com o coletivo. Na educação, a preocupação não pode ser o eu, é o coletivo. É o que está sendo ensinado, o que está sendo formado, o que essa criatura vai sair para a sociedade. O meu cliente, eu sempre pensei, o meu cliente nunca foi o aluno.
O meu cliente sempre será, como professor, a sociedade. Sim. O que sai para a sociedade é o meu cliente, eles estão lá. Eu estou colocando um médico, eu estou colocando um engenheiro, um arquiteto, relações públicas, um cara da comunicação, um cara de marketing, de administração, na rua, na sociedade, na civilização, para que ele melhore e transforme isso em algo bom. Você sabe, Júlio, que o que você falou, agora você me falou uma coisa que ontem, esses dias, né? Não foi ontem, mas me chocou. Eu estava numa universidade e aí tinha lá missão, integrar, não sei o que, cidadãos, colocar, não sei o que. E aí você descia no estacionamento, tinha um estacionamento reservado para a diretoria. Um elevador reservado para a diretoria. Então, era a parte. Então, assim, você coloca lá uma missão linda que você quer promover a sociedade, integrar pessoas, mas você, diretor, não pode colocar o seu bumbumzinho no mesmo elevador de gente. Que isso, gente? Eu fiquei indignada quando eu vi isso. Uma parte Mas é o discurso do propósito que não faz sentido com a prática, que é isso que a gente estava falando desde o começo. Existe uma busca pelo propósito, mas não existe uma prática pelo propósito. Eu fico pensando o tamanho do ego de uma pessoa dessa, né? Porque um dia vai lá, quem já teve no hospital, quem já viu e sabe, né? Você vai ficar lá num hospital, numa maca, o cara lava a tua bunda, né? Então, acho que essas pessoas, em especial... Como diz o ditado, do pó viemos para o pó iremos. As pessoas precisam de um choque de realidade, né? Porque, assim... O seu título é temporário, o seu título é temporário, o seu cargo é temporário. Tudo é temporário. Menos a sua dignidade, eu diria. Olha, eu prefiro, sim, abrir essa can como eu abri hoje e ver você e o Kevin com esse olhar bonito para mim. E eu para vocês. Isso eu amo você, Júlia. Você sabe que eu sou sua fã muito, muito. Não, mas é isso que conta. É isso que conta. Não é o título de doutor que eu tenho. Não é os meus prêmios. Não é o fato de eu ser diretor. Isso não conta para o resto das coisas. O que conta é pele, é olhar, sabe? É carinho, é respeito. Quantas pessoas vão sentir sua falta 6 meses depois que você morrer? É isso que conta. É isso que conta. Quem vai lembrar da sua existência e falar assim, poxa, era tão divertido? Eu vejo agora muito nas redes sociais, ela é influenciadora porque ela é bonita. Qual que foi o impacto que você causou no mundo? Que vida que você transformou? O que você fez além de ficar dando beijinho para uma selfie inutilmente? E a gente está nessa geração, né? Eu não sei se você viu agora a Madonna falando um texto super legal, pedindo desculpas, porque ela colocou a beleza como primeiro lugar para todas as mulheres. E ela fala, não, eu não deveria ter colocado a beleza como ponto principal, mas tudo que você é, e não só a sua beleza. Ou seja, a gente está vivendo aí, falando um pouco do mundo virtual. Eu passei uma coisa essa semana muito louca, né? Eu quase não assisto BBB, mas assisti algumas coisas da Jade Picon lá e tudo mais. E o Paulo Borges, que é um cara maravilhoso da área de moda, criador de São Paulo Fashion Week, colocou lá um texto de uma mulher maravilhoso sobre essa situação da Jade, que é, por que ela saiu do BBB votada? Porque ela teve um comportamento masculino, não um comportamento feminino, e as pessoas não gostaram disso. Eu achei o texto muito interessante, porque falava disso, ou seja, a sociedade dita comportamentos no mundo virtual para a mulher e para o homem. Sim. E as mesmas pessoas que no mundo virtual são lindas e maravilhosas e perfeitas, elas têm um demônio praticamente interior do cancelamento delas, que saiu da linha que está determinado, você deixa de ser ser humano. E é uma violência, de uma violência as pessoas do mundo virtual, a gente já falando de violência, eu fiquei chocado com tudo que eu vi, que eu li. Eu achei tão violento, e assim, alguns perfis eu cliquei para ver quem eram aquelas pessoas que estavam falando aquilo. Ela tá lá, a maquiagem tal, ela sorri, ela tá com um cachorrinho. Mas quando ela escreve, é de uma crueldade, de uma vilania, de uma violência, que eu fiquei assustado como as pessoas podem ser essa dicotomia, essa coisa louca que as pessoas vivem. Né? A vida é virtual, mas as pessoas são reais, né? Elas têm sentimentos. É isso que e elas não conseguem esconder, porque aí quando elas vão opinar, elas estão tirando uma foto com o cachorrinho na mão, mas é de uma crueldade quando elas se manifestam que eu fico assustado.
Eu fico imaginando, será que ela não tosta o cachorrinho também no liquidificador? Será que não são vários cachorrinhos que ela tem de vez em quando ela põe um no liquidificador, põe no forno? Nem fala que eu a sou cultura. cachorreira, sou gateira, não mexeu com Então, bicho, não. pois é, mas eu fico com medo de aquela imagem da O bondade, perfeito, né? do O perfeito, que aí, bonzinho. quando ela vai falar de alguém, ela crucifica a pessoa. E aí a Luana Piovani falou uma coisa no vídeo dela também, foi um vídeo muito, muito interessante, que ela fala assim, gente, vocês crucificam todo mundo sem saber o que as pessoas são. É por isso que Jesus não volta, ele está com medo de ser crucificado de novo. Eu achei isso fantástico, fantástico. Ou seja, a gente está crucificando todo mundo nessa nova Isso é sociedade. uma violência também, né? A gente é senhor da vida alheia, a gente julga o tempo todo. Então, e se você não faz o que a maioria disse para fazer, você é cancelado, crucificado, maltratado. E aí, aquelas pessoas que estão sorrindo com a foto da flor na mão, do cachorrinho na mão e sorrindo com o outro coleguinha, ela vai lá e escreve coisas assustadoras. Ou seja, a violência que se pratica no mundo virtual hoje, ela é absurda. E ela vaza para a empresa, ela vaza para a universidade, né? E ela se expande para outras instituições e principalmente a organização. Tem violência na publicidade também, Júlio? Sim, essas que eu falei para você nascem da publicidade, esses 4 tipos de manipulação, porque você vê uma propaganda hoje, ela é carregada de coisas subliminares. A música Sim, hoje é violenta. A essa música. coisa da publicidade, de, por exemplo, comercial de cerveja geralmente é uma mulher gostosona. Ninguém, aquilo não é real. Não é, eu já trabalhei em TV, eu sei. Isso acaba, destrói com milhares de mulheres ao redor do mundo. Eu tenho que ter aquela bunda, eu tenho que ter aquele peito, eu tenho que ter Sim, aquela. Não, é uma gente, eu sou violência. eu. É uma violência que, assim, e você vê lá a gordofobia, a homofobia, tem uma série de violência que acontece na publicidade, que hoje se mascara muito, não, a gente colocou uma pessoa negra, a gente colocou um gay, a gente colocou uma mulher gordinha na publicidade, assim, tá, Isso é ali. balela, né? Presta atenção numa coisa muito interessante. Vamos pegar os vídeos da Adele, antes dela emagrecer. Era sempre aquele fundo preto, ela sentada, ela com vestidão assim para disfarçar o tamanho Preto, dela. É. preto, com fundo Agora preto. ela usa preto, a câmera pega ela inteira, que ela emagreceu 40 quilos, 30 quilos, a câmera faz o voleio das costas dela em tudo quanto é. A câmera anda atrás da Adele, agora que ela é magra. Mas por que antes ela só está mais ou menos em posições que contrapõem a filmagem? Por quê? Só porque ela é gordinha? E o que importa dela é a voz e a capacidade que ela tem de compor e de cantar, Não, né? mas se você observa os vídeos, tem um vídeo que eu esqueço o Rolling the Deep, que ela está sentada. Né? O Kevin conhece, ela está sentada. É como se, e outros que ela aparece só a imagem, um outro que ela está com um vídeo florido, que a imagem fica dupla, fica tripla. Ou seja, você não sabe o tamanho exato. Isso é feito para esconder o que ela é gorda, que ela não é gorda, com aquela voz maravilhosa. Tem uma outra cantora que é bem gordinha, maravilhosa, que faz uns vídeos com Betty alguma coisa. Ela é bem gordinha. Se você pegar, já tem uma estética diferente. Ela já aparece de corpo, mas no começo ela aparecia só daqui para cima, né? Dos seios para cima, porque ela é bem gordinha. Então, existe sim ainda muito preconceito e violência com as pessoas. Na publicidade, na comunicação. Só que hoje em dia elas são mais, dentro do politicamente correto, elas são mais veladas, elas são mais distantes. E também tem a questão do tudo é um problema. Então, você tem vários tipos. Hoje a violência ela se expande na palavra, no gesto, no olhar. Né? Porque o olhar de menosprezo, ele fala também. Tipo, aquela cara. Um dito é violento, ele pode. Sabe? E aí a juventude se pega no índice de suicídio altíssimo em vários países do mundo. E vai aumentar, hein? Com a pandemia aumentou, assim como a É. depressão. Por quê? Depressão, por quê? Porque é uma violência, as pessoas estão sofrendo violências, elas são obrigadas. Obrigar um jovem de 16 anos a escolher uma profissão é uma violência. Não tem maturidade para isso. Não tem. Sim, ele tem que vivenciar outras coisas para ele conseguir fazer uma escolha.
Ah, não, você tem que escolher o que você vai fazer. É cruel com a pessoa de 16 anos ter que fazer uma escolha. Eu sempre achei cruel. Eu sempre conversei com os meus alunos que chegaram na faculdade para entender por que ele estava ali. Muitos desistiram, muitos trocaram de profissão. E outra coisa que eu sempre falei, olha, isso não é definitivo, isso é só o começo. Não pensa você que feita essa faculdade, você não vai poder fazer outra, escolher outra profissão. Eu acalmei muitos corações que vinham violentados pela família de uma obrigação de escolha, como se aquilo não fosse imutável. Olha, se você fizer comunicação, você não vai poder fazer engenharia, você não vai poder fazer matemática, você não vai poder fazer moda. Era como se fosse uma escolha única, um caminho único. E eu buscava falar para eles, calma, 4 anos são só 4 anos. Vê se é isso, é para você discutir se você quer, senão você vai poder fazer outra coisa. Mas já vem assim, olha, se não terminar essa faculdade, eu não vou pagar outra. Trata de arranjar um emprego, porque eu não vou pagar outra faculdade para você. Então, já começa assim, ai, filho amado, escolhe uma profissão, escolhe uma profissão, escolhe todo dia. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai. Aí, quando o filho amado entra na faculdade, olha, se você não terminar essa faculdade, eu não vou pagar essa porra nenhuma, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. O cara tá dizendo, oi? E aí a faculdade espera o quê? Você será protagonista. O cara não tá sabendo nem onde vai. Ô, professor, eu lembro muito de uma aula que eu tive com o senhor Ai, que medo. sobre Quando eles lembram propósito, da aula, né? eu tenho medo, Kevin. Vocês lembram das coisas que eu falei. Não, é coisa boa. E que vem de encontro com o que a gente está falando aqui, os propósitos fictícios que as empresas criam, né, com medo da cultura do cancelamento, que geram uma violência muito grande. Você fez essa menção aí com a publicidade. Tem uma entrevista de frente com o Gabi, com a Preta Gil, que ela fala sobre, na época tão polêmica, roupas plus size. Ela tinha feito uma campanha com, acho que foi com a CIA, e a CIA tinha disponibilizado em algumas lojas algumas roupas plus size, mas ela era contra as lojas exclusivas para roupas plus size. E aí a Gabi perguntou, falou, não é um pouco incoerente da sua parte você ser contra essas lojas, mas você fazer uma campanha com a CIA? E aí ela explicou que quando você tem uma loja, a pessoa tem que sair da onde ela está para ir na loja. E quando você tem, por exemplo, numa rede como a CIA, isso fica muito mais acessível. E falando dessas questões de propósitos dentro das empresas, a gente vê muito, né, esses textinhos bonitos de contra a homofobia, né? Falando, faz um post lá no Dia do Orgulho LGBT, ou contra o racismo, ou até mesmo no Dia da Mulher, mas quantas pessoas dentro da organização você tem mulheres, gordas, negras, né? Então, E quantas entra dessas também. gordas, negras, mulheres são líderes, né, Kevin? Sim, são líderes. E aí Eu tenho entra várias que nessa são questão, faxineiras, né? né? Boto na faxina, boto atrás do balcão, boto num lugar que não é visível, né? Ou que seja visível, mas de uma Sim, outra forma, né? sim. Então, é o E aí a desperdício. gente entra nessas provocações aqui que você trouxe, né? Então, quando uma dessas pessoas, uma mulher, por exemplo, ela acaba sendo mais intimidada pelos chefes machistas, né? Como que você vê, assim, já que você trabalha com e passou por tantas empresas, como que esse posicionamento ele pode entrar nessas violências? Bem, tudo começa pela liderança. Os líderes são o ponto-chave das organizações. Depois, a segunda instância de liderança também é um outro problema, porque você tem um diretor maravilhoso, um presidente maravilhoso, mas você tem uns gerentes lixo. Então, que na realidade, na hora de efetivar as contratações, na hora de efetivar esse propósito, tem um comportamento preconceituoso. Então, às vezes, a hierarquia é um grande problema nas organizações. Ela provoca muita violência quando as pessoas não estão preparadas para a liderança. Então, eu sempre acredito que o líder é quem vai mudar o comportamento das pessoas, é o exemplo. Não adianta eu falar, tudo é lindo. Só que o meu comportamento não é esse. Então, eu falo de diversidade, mas quando eu vou ver os cargos na minha empresa, são todos homens, cis. Eu falo Sim. de diversidade, mas eu não tenho nenhum funcionário trans. E quando eu tenho, eu alijo ele numa situação X lá, num canto da empresa. Quando eu tenho um funcionário com síndrome de Down, eu coloco ele também no serviço dentro de uma salinha para ele bater carimbo.
Então, eu crio a oportunidade encarcerando, a palavra que eu uso é essa, encarcerando a criatura. Porque eu digo Sim, assim, vou contratar uma pessoa com síndrome de Down, contrato, encarcero ela numa salinha. E também tem uma outra coisa, eu não preparo a minha equipe para receber pessoas trans, para receber pessoas, eu não ensino as pessoas como se comportar. E nem todo mundo é obrigado, você vem de uma família que não teve contato com alguém com síndrome de Down, ou com alguém, você não prepara os seus funcionários para absolutamente nada. As pessoas têm preconceito? Têm, mas elas aprendem a ter preconceitos, elas não nascem preconceituosas. O ambiente as colocou diante do preconceito. Seu pai, sua mãe, seus tios, o ambiente da cidade que você vive, do bairro que você vive, te colocou diante do preconceito. É isso mesmo, Júlio, adorei. O preconceito é aprendido, assim como o Aprendido. medo, né? Então, Fazendo piadinhas de gordo, piadinha de mulher, e, piadinha de gay. Isso é. a diversidade também é aprendida. Então, você tem que ensinar as pessoas a lidar com o diferente. De maneira educada, de maneira gentil. Ah, mas hoje você tem que buscar. As pessoas falam assim, você tem que buscar. Não, eu não acho que as pessoas só têm que buscar. A gente também tem que levar a informação. sim. Mas até porque isso é tudo muito novo. A diversidade é uma coisa muito nova. Essas gerações já estão nascendo melhor, mas os mais antigos têm dificuldade, então eles têm que passar por um processo de aprendizado, sem arrogâncias. A Rita Von Hunt fala coisas maravilhosas sobre isso. Tem uma coisa que ela fala assim: Adoro eu a Rita, aprendi adoro. a amar tal coisa. Se você aprendeu a amar, então a sua prática é só de odiar? A Rita fala isso é maravilhoso. Porque quando você fala, eu aprendi a amar um gay, então a sua prática era de ódio aos gays. E você Ela tem aprendeu um a amar. vídeo que eu amo, que ela fala que a beleza, o que a gente considera beleza, na verdade, é um padrão, é um status, né? A gente considera bonito aquilo que obrigatoriamente envolve dinheiro. Então, antigamente você tinha que ser gordinho, ser muito branco, porque não tinha alimentos. Então, quem era gordinho, muito branco, sangue azul? Os reis, né? Os trabalhadores Sim. eram malhados, porque ficavam na terra, morenos. Agora, qual é o padrão? As pessoas têm que ser malhadas, têm que ser morenas, porque ninguém tem tempo de ficar 3 horas na academia, nem dinheiro para fazer tudo isso. Sim. Então, esse vídeo dela, eu recomendo que todo mundo veja, que é Ela é muito maravilhosa. Ela é maravilhosa. maravilhosa. Quando ela fala isso, eu me toquei e falei, gente, eu aprendi a amar, então eu só odiava. A minha trajetória é de ódio, e eu aprendi a amar. E tinha que ser o contrário. A gente tem que ter uma trajetória de amor. E você pode vir a odiar, mas a sua trajetória tem que ser de amor. E a gente se comporta nas Sim. organizações com uma trajetória de violência, que ela vem do desamor, pelo que a gente escolheu, a gente está infeliz, é tudo parte de uma atitude pessoal. Eu escolhi uma profissão que eu não gosto, eu fui para uma empresa que eu não gosto, eu tenho medo do mercado, eu não consigo fazer absolutamente nada, eu não confio em mim mesmo, eu preciso que as pessoas me reconheçam, porque eu não sei me reconhecer o meu talento, e eu tenho medo. E o medo é um inimigo mortal da criatividade, da vida. A gente pode ter medo, mas a gente não pode viver no medo. O medo, ele existe, mas eu sempre falo isso. Eu sinto medo, mas eu vou com medo. Sim. Eu vou com medo. Tem medo? Morrendo. O Kevin, eu conto umas situações para ele que eu falo assim: eu não tô com medo, eu tô apavorada. Mas É. vai. No Eu caminho eu falo assim, vejo o tô que dá. todo cagado, mas vamos Todo lá. cagado. Eu já Aí peguei tem tarefa. uma frase de uma amiga que eu amo, que é o que é um peido para quem tá cagado, né? Então, Enfim, e sinceramente, assim, a gente tem que enfrentar. E tem. aí eu falo para os jovens da idade do Kevin que, assim, a gente vai ter medo até o dia da morte, porque o nosso maior medo é da morte. Então, vamos enfrentar as coisas, vamos lutar. Não, você não vai passar numa rua escura, onde você sabe que tem marginais às meia-noite sozinho, né? Então, aí não é questão de enfrentar o medo, aí é questão de você ser um imbecil. É outra Verdade. coisa, né? Professor, também tem uma outra pergunta relacionada a isso que você falou agora. Você acredita que as culturas organizacionais frágeis favorecem a violência corporativa? Completamente. Um líder frágil que iniciou uma empresa sobre a égide, por exemplo, muitas vezes as empresas patriarcais, elas funcionam à base daquele fundador. Quando o fundador morre, a pessoa que assume, ela não tem aquela cultura e ela não sabe o que fazer com aquilo. E muitas vezes isso se perde. Então, assim, a cultura organizacional, ela é sempre baseada, eu digo, na liderança. Se esse líder é fraco, ele vai criar elos fracos na organização.
E isso vai levar a organização ao fim. Se o líder é forte, ele tem uma coisa, além dele ser forte, ele tem que saber permear as suas equipes de pessoas fortes, porque se ele sabe que se ele sair dela, a empresa continua sólida e forte. A maioria dos líderes são centralizadores, são muito bons, mas são centralizadores emocionais. Então, eles tratam. Eu falo sempre que existe um grande complexo em muitas lideranças, que é o complexo de Branca de Neve. Transforma todo mundo em criancinha, né? Os seus 7 anões ali como. Então, eu quero todo mundo muito menor. Esse líder, e ele é bom, não é que ele é ruim, ele sabe ser líder, mas ele quer manter o status quo de poder dele. A permanência no poder, Kevin, ela é destrutiva. Você tem que saber uma hora de mudar. Porque, assim, você fica 30 anos dono de um poder absoluto, é uma autodestruição de você mesmo. Você tem que saber a hora de você deixar os outros ascenderem. Você prepara as pessoas para ascenderem. Mesmo que Sair de isso cena custe também, né? a sua Importante. cabeça. Mesmo que custe a sua cabeça. As pessoas têm Sim. que. Você tem que deixar o poder, ele é uma coisa. Ele é temporal. E você tem que saber exatamente o momento de você largar ele. Eu fui presidente de uma associação, todo mundo queria que eu me recandidatasse. Eu falei, não, 2 anos é o suficiente. Outras pessoas precisam vir. Eu fui Não, coordenador de curso. não Chega se uma viciar hora, no poder, né, Júlio? Não se porque é viciar. viciante. E se você ainda por cima é um bom líder e amado, é mais cruel. Porque aquilo vai te colocar num patamar de poder que é quase infinito. Porque você, além de ser líder, além de ter poder, você é amado e você sabe fazer isso. Então aí é mais perigoso ainda. Aí porque você tem aí vem o narcisismo, vem a arrogância, vem a cegueira. E chega uma hora que essa repetição do poder te cega e você passa a ser odiado. E aí você começa a cometer as pequenas violências. Você não escuta mais. Vamos imaginar, eu sou o presidente, André é a diretora. A gente está ali trabalhando. Chega uma hora que eu sou o presidente, Andréa. Se você não está satisfeita, saia. Eu construí com o André um espaço maravilhoso, mas chega uma hora que assim, eu estou tão arrogante de que eu fiz aquilo sozinho, eu expulso as pessoas que estavam comigo. É uma cegueira do poder. Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz Importante. nada sozinho. A gente aprende. Eu aprendi, eu falo que no começo da minha carreira eu fui um chefe muito ruim. Eu fui medíocre em muitas coisas. Mas eu aprendi essas coisas que eu estou falando para vocês e que eu falei hoje aqui, elas são de vivências, de levar tapa na cara e aprender com os meus erros, que me transformaram num ser humano que eu acho que eu estou em aprendizado e melhorando. Mas esse discurso que eu estou fazendo hoje, ele é fruto de muito tapa na cara, que eu levei de falar assim, putz, errei mesmo. Eu já cheguei a Ô, pedir professor. perdão, eu pedi perdão para algumas pessoas que eu encontrei ao longo da minha vida, reencontrei e fui lá e falei, olha, eu queria que você me perdoasse. Eu fui péssimo. E a pessoa ficar me olhando assim, tipo, oi? Falei, eu queria reconhecer publicamente aqui. Fiz isso várias vezes, mas uma vez eu fiz num restaurante com um ex-colega de trabalho, que eu fui chefe. A esposa, os 2 filhos, acho que o pai dele estava junto. Eu falei assim: olha, eu queria aqui na frente da sua família pedir perdão para você. Eu fui um péssimo chefe para você. Eu fui horroroso com você. Assim, mas eu levei tempo para reconhecer a pessoa horrorosa que eu fui e aprender com isso. O quão eu fui violento mental e emocionalmente. Porque eu também estava talvez despreparado para aquilo, para aquele momento. Mas o fato de você saber que você errou, voltar atrás, mas passou muito tempo, não importa. Eu não estava só pedindo perdão a ele, eu estava me perdoando. Que é o mais importante, quando você se perdoa pelo seu processo de aprendizado. Você começa a ser menos violento. Infelizmente, a gente faz uma comunicação gestual, a gente faz uma comunicação verbal e não verbal, né, a gestual, muito violenta. E na internet, então, a gente é cruelmente violento porque não estão vendo a nossa cara real, não estão convivendo com a gente. Isso sem falar das relações amorosas, né, que hoje
Nem vamos falar sobre isso, porque aí daria outro podcast. Não, eu já ia te falar, pode ser no próximo, que eu vou amar isso. Eu tenho umas histórias para contar, vou fazer você de meu analista. Vamos fazer assim. Eu adoro podcast. Professor, eu tenho mais duas perguntas para fazer para finalizar, mas essa questão de aprendizagem que você falou é muito legal. Inclusive, faço até menção a uma metáfora de Newton, dos anões estarem sobre ombros de gigante, né? Que expressa esse aprendizado anterior, né? Então, se você aprendeu isso e hoje outras pessoas vão poder ouvir esse podcast e aprender, elas vão estar sobre ombros de gigante, né? Vão reduzir aí um tempo de sofrimento. Sim. Então, que inclusive é a ideia desse podcast, né? Para as pessoas aprenderem e evoluírem. E aí eu tenho uma pergunta para fazer, que é um termo bem modinha, que é sobre as relações tóxicas. Essas relações tóxicas, elas significam a mesma coisa do que a violência corporativa? Sim, todo lugar tem relações tóxicas. E hoje a gente tem um problema maior, que é a sinceridade tóxica. Sincericídio. Eu sou sincero. Olha aqui, André, eu quero ser muito sincero com você, eu não pedi sua opinião. Eu falo isso, tá, mas você está sendo sincera. E daí? É o seu então, ponto de vista, não é o meu, cara, que se dane. E as pessoas. Você sabe, Júlio, eu sempre fui ovelha negra, né, da família. Eu sempre fui a diferentona, assim. E aí eu falava, mas eu não me importo, porque as pessoas pensam, como você não se importa? Ué, não. Hoje já tá mais normal. É a crítica construtiva, né? A chamada crítica contra a sinceridade tóxica. Eu falo coisas. Eu acho que não é que você está mentindo. Você não está dizendo uma mentira. Mas a verdade é um ponto de vista, né? É bom lembrar isso. Você não está dizendo uma mentira, então. Não é uma mentira, mas ela é tóxica do ponto de vista do momento, da hora, do jeito como ela é dita. Então, é porque eu estou sendo sincero com você. Não, você não está sendo sincero comigo. Você está sendo, às vezes, cruel no momento que eu não estou pronto para ouvir aquilo. Você está pronto para falar, mas eu não estou pronto para ouvir. Então, me respeita. Então, os relacionamentos tóxicos, eles vão existir na família, que é o ponto principal, da onde saem os principais relacionamentos tóxicos. Né? Depois você vai... Quem passa pela família está pronto para a vida. Depois você vai para o colégio, onde você tem o bullying, os relacionamentos tóxicos que acontece também. Aí você vai para a universidade, você vai para o trabalho. No trabalho você tem outros relacionamentos tóxicos. Cabe a você aceitar ou não. Porque quando a gente falou de sedução, intimidação aqui das manipulações, eu aposto que quem está ouvindo fala assim, puxa, eu me identifiquei com isso. Mas você se identificou sendo o que sofreu ou o que está fazendo aquilo? Porque muita gente vai se identificar com... eu seduzi mesmo, eu usei isso para fazer tal coisa, para manipular tal pessoa. Então, pense bem o que você está fazendo. Você também pode ser o agente principal de um relacionamento tóxico. Até porque eu não acredito que, vamos imaginar, o Kevin é 100% responsável pelo relacionamento tóxico. O Kevin tem 50% de culpa, porque ele aceitou. Nunca existe um relacionamento, Kevin, em que você é... Não existem vítimas, total. Na verdade, né? Não existem vítimas. Isso, primeiro, exatamente. No relacionamento tóxico, sinais são dados o tempo todo. Tanto por você quanto pelo outro. A fragilidade sua é que vai determinar o grau com que o outro vai agir. Se você é forte, o outro não vai fazer aquilo. E se você é tão forte, é você que está fazendo aquilo. Então, é 50-50 nos relacionamentos tóxicos, né? Você que tem que brecar os 50% que você não aceita. Se você permanece, porque fulano está me maltratando, porque meu chefe faz isso, meu chefe faz aquilo, meu chefe faz... Mas aí o que você está fazendo? Você enfrenta? Mas eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo disso. Então, você não confia em você. Você não acha que é cômodo ser vítima no Brasil, né? As pessoas gostam de ser coitadinhas. Então, a pessoa me maltrata, a pessoa me humilha. E você tá aí para quê? Fazendo gracinha para você mesmo? Eu sempre falo isso. As pessoas fazem o que a gente deixa. E tem aquele que fala assim... E tem o falso sofredor, que ele fala assim, mas eu perdoei, agora está tudo bem. Né? Ou seja, a arrogância do perdão ao outro é a sinceridade tóxica. Eu perdoei. Porque eu
entendi. E Pedro, isso é cruel também, né? Isso A tem um... Andrea se diverte com as minhas brigas, né? Ela morre de rir com as minhas brigas, mas por eu ser muito novo, eu já sofri várias vezes algumas coisas em ambientes corporativos, né? E eu não guardo, não. Se é um chefe meu, eu falo exatamente a sua fala no início. Nós respeitamos para sermos respeitados, né? Então, se não tá bom para você, você vai ter que arrumar um bem melhor do que eu, porque eu sei o meu valor. Entendeu? Eu sei o que eu aprendi, eu sei do que eu sou capaz, então se não tá bom para você, você quer me demitir? Me demite. Se você não for, então tá bom, tô pedindo minha demissão. E já fiz isso, né? Algumas vezes. Eu fiz também, várias vezes. Eu nunca tive problema em ser demitido e demitir. Assim, eu sou muito sincero, assim, quer me demitir? Me demita. Vou pedir a conta? Vou. As pessoas assim, meu Deus do céu, você vai pedir a conta? Por exemplo, eu trabalhei anos no HC, 4 anos no Hospital das Clínicas. É concursado, eu podia já estar aposentado. Eu fui lá 4 anos depois e falei, gente, eu estou saindo. A equipe inteira falava assim, meu Deus, você não pode sair. Não vai ter emprego, não vai ter isso. Como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Meu Deus, você só pediu a conta. E agora? Como é que você vai viver? E não sei mais o quê. É uma coisa louca. E eu sobrevivi a isso. E tem uma coisa muito louca também que acontece nas redes sociais, que é, você posta no LinkedIn que você está bem, você posta um texto, você posta 5, 6 curtidas. Você conta uma desgraça, aparece 50 mil visualizações, 100 mil visualizações, todo mundo dando conselho. Você fala, fui promovido, parabéns. Perdi o emprego. Não fica assim, porque a vida é assim. Todo mundo dando conselhos maravilhosos. Quanto mais, desculpa o termo, mas quanto mais fudido, mais dá conselho, né? Pode falar palavrão, né? Dá mais visualizações, dá mais likes. As pessoas ficam mais penalizadas. As suas vitórias, quantos curtem? Isso é uma violência. Os seus amigos não curtem. Isso é uma violência. Você abre um projeto, coloca lá, tem 10 curtidas. Você dá morreu alguém, 1 milhão de views, todo mundo falando. Por que as pessoas não usaram a mesma empatia para o bem, para dizer assim, poxa, vai lá, clica aqui, vou curtir seu podcast, vou fazer isso, fazer aquilo. Eu estou no mundo da arte há muitos anos, e é impressionante como eu passo por isso. Ou seja, assim, se eu falar alguma coisa absurda, eu tenho milhões de visualizações. Se eu coloco uma música minha cantando, 100, 120. Então, tem isso, né? Assim, as pessoas, elas colaboram com a sua desgraça muito, mas pouco com as suas vitórias. Isso é uma coisa decantada, isso é uma violência, principalmente quando parte você ter 5 mil amigos no Facebook e 100 curtidas num projeto que você faz. Né? Isso é uma forma de violência. E não é, porque o algoritmo não colocou na minha tela. Oi? Eu mandei para você lá curtir a minha página, não foi o algoritmo. Você que não abriu a página da curtida. E aí tem uma coisa que é uma coisa cruel, que as pessoas realizadoras, elas sofrem muito. Quem realiza nesse país, e o Tom Jobim já falava isso, que sucesso no Brasil é crime. Grande verdade. Nossa, a gente falou tanta coisa que eu estou até zonzo já. Ô, professor, a última para a gente encerrar, então, Tá bom. acho que a última e a principal, né? Como que fazemos para nos livrarmos desses padrões? Resposta bem simples. Seja você e não tenha medo. Se você for outra pessoa, se você ficar criando esses personagens, porque a ilusão do poder é o mais cruel, que te faz ficar encarcerado. Porque você quer aquele cargo, você quer aquele salário, você quer aquele dinheiro, você quer aquele negócio que você não tem. Vai ser feliz. Se sua felicidade é fazer bolo, vai fazer bolo. Tem gente que sofre numa empresa desmedidamente, fazendo aquilo que não gosta. E ela se torna uma pessoa amarga. E ela se torna aquilo... Aí ela odeia aquela liderança. Ela é promovida, a líder, ela repete as mesmas coisas, porque ela está encarcerada na alma dela. Né? Assim como mães e pais repetem o modelo de mães e pais que eles detestaram. Detestaram. É impressionante. Eu tenho uma frase para isso: meteu o pau, ficou igual. Porque o que você mete o pau, você foca muito, você aprende com aquele modelo. Sim.
E não se desfaz daquele modelo. E nas empresas, o que eu vejo é a pessoa está tão desesperada para fazer a faculdade, para conseguir um emprego, e ela não observa que aquele. Eu sempre falo para o aluno, eu quero trabalhar na Unilever. A Unilever tem um modelo de cultura organizacional. Quer trabalhar na BASF, eles têm um modelo de cultura organizacional. Aí a pessoa, ela é completamente outra coisa, mas ela quer aquele emprego que disseram para ela. Aí ela vai trabalhar numa grande multinacional e ela quer se comportar como se ela estivesse numa agência de publicidade. Não dá. Não dá, é outro modelo de cultura organizacional. Não é que lá não é legal, é que você e o seu comportamento não combinam com aquilo. E aí você começa a viver uma toxicidade de relacionamento com as pessoas e com a organização e culpa a organização. Até porque as pessoas sofrem de quê, né? Elas querem. As pessoas foram reduzidas a coisas, então eu quero aquela pessoa, eu quero aquele emprego, eu quero. Assim como eu quero uma bolsa, um sapato, um carro. A gente sofre de quê? Mas se você for destrinchar, mas por que você quer? A maioria não sabe te responder. André, é como nos relacionamentos. O casamento acabou e a pessoa fica forçando, a outra não gosta mais. Então, vamos já marcar um podcast disso, porque esse podcast de relacionamento vai durar 3 horas. Eu vou te contar a minha última, que você vai dar risada, porque é uma história tipo Mano do Céu, né? Mas a gente vai para outra vez. E só para finalizar, Kevin, eu acho que assim, o ser humano tem a capacidade de fazer as suas escolhas. Tudo depende das escolhas. Se não está bom, não está feliz, vai buscar outro caminho. Com ética, com honestidade consigo mesmo, vai fazer o que tem vontade, vai fazer aquilo que te faz feliz. Mas não dá dinheiro. O dinheiro é consequência. Enquanto a gente pensar que o dinheiro é a solução, a gente vai muito mal. Eu, depois de 25 anos de docência, disse não para a docência, eu não quero mais. Não os meus alunos, que eu vou repetir. Eu amo ser professor, eu amo entrar numa sala de aula, eu vou com toda a paixão, com tesão, eu vou enlouquecido para a sala de aula. Brilho no olho. Eu desisti das universidades. E aos 54 anos, eu fui me reconstruir como pessoa. Não que eu sempre dei consultoria, mas eu queria fazer algo diferente. Quando eu falei, estou saindo da universidade, a universidade saiu comigo, eu falei, para a universidade eu não volto, eu vou buscar um outro caminho. Hoje eu me vejo escritor, eu tenho a minha editora. Você já ficou? Eu tenho um outro emprego maravilhoso, eu amo ser diretor do Movimento da Construção Saudável. Para quem não conhece, gente, www.construçãosaudável.org. É uma ONG, a gente faz um trabalho de conscientização lindo sobre as questões de saúde e ambiente saudável. Eu estou muito feliz nessa nova jornada. Tive medo? Tive, porque eu tenho uma família, eu tenho uma mãe de 90 anos que precisa de mim financeiramente, emocionalmente, mentalmente. Eu tenho que dar suporte. Eu construí minha vida, mas dinheiro precisa entrar. Boletos estão chegando. Olha aqui, boletos estão chegando, né? Na minha mão. Ai, não fala dos boletos, gente. Eles se multiplicam, são uma praga que se multiplica. Mas quem não tem medo? Eu nasci muito pobre vendendo galinha na feira. A partir desse momento, tudo pode acontecer. Porque eu já estive lá vendendo galinha na feira. Se eu precisar voltar a vender galinha na feira, eu vou voltar a vender galinha na feira. Eu sei fazer isso. É um aprendizado. Eu acho que eu não preciso. Mas se precisar, não tenho medo. Se precisar ir morar num lugar mais simples, e ter que vender o apartamento, eu vou. Recomeços são necessários. O aprisionamento, o encarceramento nesses modelos, nesses padrões fechados de que você não pode isso, não pode aquilo. Só para vocês terem uma ideia, eu morava num apartamento grande e vim para um apartamento pequeno por escolha. Eu tinha um guarda-roupa com 4, 5 portas. Hoje eu tenho de 2. Eu não preciso daquilo tudo. Eu cheguei à conclusão de que eu não preciso de tanta coisa para sobreviver. Eu não preciso de um carro. Eu tinha um carro, não tenho mais. Eu pego o metrô, eu pego o ônibus, eu pego o Uber. Eu não tenho mais certas necessidades que aos 35 eu achava que tinha. Então, assim, eu estou aos 56... eu estou descobrindo que não preciso de tanta coisa. É claro, os boletos continuam chegando e eu preciso de dinheiro para pagar. Né? Porque a gente não tem como fugir dos boletos. Mas é possível se organizar e tem gente que fala assim, eu vou sair desse emprego, um dia eu vou sair desse emprego, um dia eu vou sair desse emprego, mas a pessoa não move a bunda para fazer nada para construir esse novo espaço. Eu tenho um amigo que está vivendo isso agora. Ele fica toda semana, está com 60 anos, eu vou sair, porque eu não aguento mais. Eu fui para ela, sai logo de uma vez.
Você já se aposentou, então saia. Por que você está doente nessa doença da infelicidade? Porque virou vício. Agora ele está viciado na infelicidade. E esse é o problema, Kevin. Quando você me pergunta a cultura organizacional e o que fazer, não se vicie, porque é uma droga. A infelicidade é uma droga. Reclamar de onde você está. Emoções são drogas. A gente se Isso, vicia em emoções. e Reclamar Então, cria uma química no cérebro sim. e as pessoas se viciam nisso. E aí você fica naquela rotina de acordar e falar mal das pessoas, da empresa, de chegar na empresa, papapá, papapá. Hoje, eu vou ser bem honesto, eu falo mal do home office. Eu detesto ficar o dia inteiro dentro de casa, trancado. Eu gosto de gente. Ter que ficar o dia inteiro nesse computador trabalhando. Isso Mas meu trabalho, eu gosto do que eu faço, mas eu não gosto de ficar trancado o dia inteiro dentro de casa. Você não me engana? Isso me causa uma certa angústia, esse aprisionamento do home office. Ter que sair de máscara, com medo de pegar uma doença. Isso faz mal. Mas mudar de emprego, buscar novas oportunidades, ir atrás, me preparar. Quer mudar de emprego, gente? Se prepare para isso. Em 6 meses você consegue fazer um curso novo, fazer outras coisas. Às vezes eu pego o currículo e a pessoa está lá. O que você fez no último ano? Me chamam para algumas agências para fazer contratação de pessoas. Não, você não fez nenhum curso. Nada. Porra nenhuma. Ela reclama que a empresa não presta, mas ela não fez absolutamente nada. Ela não criou nenhuma situação positiva para nada. E aí você fala assim, mas e você, Júlio? Eu estou pensando. Eu tenho até sexta-feira para decidir se eu faço faculdade de filosofia ou de fisioterapia ou de psicologia. A essa altura do campeonato, com quase 60 anos, sim. Porque eu vou me aposentar em 4 anos e estou pensando em ter uma segunda profissão. Ter um consultório onde eu possa fazer alguma coisa para alguém. Você vai enfrentar uma faculdade? Vou. Estou pensando seriamente. Tenho até de sexta-feira para decidir. Até segunda-feira para decidir. Qual o problema? De eu ter 50, 60, 70, querer fazer uma faculdade, fazer uma nova profissão e ir atrás de outra coisa? Tirar a bunda da cadeira e ir atrás das suas histórias. Agora, ficar só o tempo todo, porque essa empresa não presta, porque essa empresa é ruim, porque não sei o que lá, porque meu chefe é abusivo, porque minha chefe é não sei o que lá. Vai catar coquinho, sai. Ou faz como eu, cospe na cara do povo. Eu digo desaforo a Deus e o mundo que atravessou meu caminho. Então... Adoro. Uma vez eu fiz um treinamento com o Júlio, e eu não sei se você lembra que era de mediação, uma coisa muito doida que a gente fez. E aí a gente tinha um dia, você lembra? Um dia que era 8 horas da manhã, a gente tinha que estar naquele negócio. Era tipo obrigação, tinha que fazer, não tinha sentido nenhum aquilo. E aí eu cheguei, né? Eu sou muito elétrica, e aí eu falei, porra, hoje eu falei com o Negão que tá foda. Quem é Negão? Deus? Aí eu lembro muito da sua cara olhando para mim. O que você toma de Se eu tomar, vai ser pior. Tomou o quê, menina? Pelo amor de Deus, não dá isso. Foi bem sério, assim. Então ele fala, e o Júlio, assim, é uma pessoa que eu aprendi a amar, e ele fala a verdade mesmo, mas é com uma leveza, com uma doçura, e assim, nunca vi um tom de... Claro, óbvio que às vezes a gente sai do sério, mas nunca vi um tom mais agressivo, nunca vi. Então, assim, quando as pessoas ouvem esse podcast... Já fiz. Sim, mas aí aquele... Sim, as pessoas te tiram do sério. Ok, toda ação tem uma reação. Sim. Mas eu nunca vi você com uma grosseria involuntária, de mau humor involuntário. Gente, a gente trabalhou junto muitos anos. E às vezes e isso tudo que ele falou é verdade. Teve um dia que ele falou para mim assim, numa faculdade que nós trabalhamos juntos, eles colocaram 120 alunos na minha aula, eu não vou dar aula. E eu olhei para a cara dele e falei, como assim? Eu não vou dar aula, eu estou indo na coordenação agora avisar que ou eles dividem ou eu não vou dar aula. E eu achei aquilo de uma coragem, de uma integridade, e foi mesmo. Então, tudo que ele está falando aqui é verdade, Fui e dividir a sala, tiraram quase 40 alunos e botaram em outra sala. Mas não dá, não tem condições emocionais de fazer isso, enfrentar isso aí. Vamos lá, Kevin, faz o nosso bate-bola, que acho que as dicas do Júlio vão ser sensacionais. Professora, que a gente tem umas perguntas bem clichês que fazem sucesso. Vou perguntar para você. Peraí, Deus que medo. E aí a gente já encerra. Pelo que você é grato. 3 horas de podcast.
Pelo que Não, você é esse não grato deu hoje. 3 horas. Esse não deu, mas o que a gente vai marcar de relacionamento vai dar. A Tá gente bom. pode fazer metade de um e metade de outro. Meu E, gente, Deus do vai ser céu. sensacional. Eu amei esse termo. Depois a gente já combina, tá, Júlia? Tá bom. Fala, Kevin. Pelo que você é grato hoje. Pela vida que eu tenho. Eu acho que eu não tenho nada do que reclamar. Lá do interior da Bahia, de Itaju do Colônia, da tribo dos índios Pataxós, que ficava em frente à nossa casa, do outro lado do rio, até esse momento, eu só tenho a agradecer. Eu sou agradecido por tudo, absolutamente tudo. Pela mãe maravilhosa que eu tenho, pelo meu pai que já foi, pelas coisas boas, pelas coisas ruins. Me fizeram um Júlio. Sim. Se o mundo inteiro te pudesse ouvir, o que você falaria? Ah, eu queria que eles cantassem as minhas músicas, né? Queria o mundo cantando Imperdoável, Três Oceanos, Simplesmente Complicado. Eu queria cantar para o mundo todo, mas infelizmente no mundo que a gente vive, onde o marketing das gravadoras e da televisão define quem faz sucesso com a música, eu vou continuar cantando as minhas músicas independente do sucesso. Mas se E eu Júlio pudesse, canta eu muito gostaria. bem. E deixa depois na descrição, viu, Kevin, O meu o Spotify. Insta. O Spotify e o Insta, porque ele canta muito bem. Então eu queria que o mundo cantasse as minhas canções, que modéstia à parte são lindas. Tem poesia. A minha música é baseada em poesia, não é no. Não, é poesia. É que nem Tom Jobim. Eu sou muito pouco modesto. A minha poesia é tão bonita quanto Vinícius, quanto Tom Jobim. Eu escrevo com poesia, com poema, com Com letra. a alma. Então eu acho que eu gostaria muito. Agora, para dizer para as pessoas leveza e amor, né? Mais sexo, menos chateação. Beijar na boca é uma delícia. Ai, é Vamos beijar na verdade. boca, vamos fazer sexo, parem de encher o saco. Eu queria que o mundo todo Para escutasse. de tomar conta do Putin, buraco alheio. Cada um faz o que Putin, para quiser. de querer jogar uma bomba nas pessoas e vai lá dar amor, dá bastante amor para as pessoas. E você é um infeliz. Estamos precisando dar amor, Amor para as gente. pessoas, dá amor para as pessoas, vai Dá o beijar, que você abraçar. quiser, né? Contanto que seja bom, dá o que você quiser. O corpo é Eu acho que teu. assim, se você é maior de idade, sabe o que está fazendo, vai ser feliz. Era isso que eu queria dizer para a humanidade toda. Muito bom, um recado super importante. É. Um livro que você gosta? Olha, eu estou lendo um livro maravilhoso. Espera um pouquinho, só que eu esqueço o título. Espera aí. Parece eu lá indicando, é o meu livro da vida. Ih, gente, esqueci o nome do livro. Eu leio, é o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. Estou lendo, estou adorando esse livro. Não sei se não aparece aí para vocês verem que está o fundo. Não, aparece o fundo só. Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Agora, dos livros que eu amo, Fernando Sabino, Menino no Espelho, eu aconselho as pessoas sempre lerem, porque esse livro é maravilhoso. Ai, deixa eu ver. Tem tanta coisa que eu leio, mas esses dois acho que tá bom. Acho que o mais antigo, que é o Fernando Sabino, Menino no Espelho, que eu gosto muito, acho que é um encontro consigo mesmo, para as pessoas lerem sobre suas infâncias, sobre suas histórias. Eu me orgulho muito da minha história, eu acho que é uma história linda, e tenho esse livro é bem psicologia, está me fazendo refletir sobre algumas coisas interessantes. E uma música? As minhas. Mas em especial Caçador de Mim, do Milton Nascimento, né? Que é maravilhosa. Eu acho que E é uma sempre. sua? Uma em especial. Imperdoável. Imperdoável é uma música que eu amo cantar. Eu acho que a letra é linda também. Está lá no Spotify, vocês podem ouvir. Chama-se Júlio Imperdoável. Tem um EP com 5 músicas. As 5 são lindas. Simplesmente Complicado, Três Oceanos, Bendito. Mas Imperdoável eu acho que é a música. Além de Sangrando, do Gonzaguinha, que eu acho que é a música que eu cantei em todos os shows que eu fiz na minha vida, que eu acho simplesmente um hino à música, né? Um hino à canção, à voz. Né? Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Isso é maravilhoso. Um filme ou uma série que você gosta? Eu vou dizer todos os filmes do Pedro Almodóvar, todos. Eu amo o Pedro Almodóvar, eu tive a felicidade de entrevistar o Pedro Almodóvar, de fazer o meu mestrado sobre ele. Então, assim, eu amo o Almodóvar, todos os filmes dele. Não tem um que eu não goste. Eu não assisti o último ainda. Esse final de semana vou me dedicar a sentar para assistir esse filme. É o Madres, eu esqueci. Gente, eu tenho uma dificuldade com nomes que é um horror. É o Madres alguma coisa, Mães alguma coisa.
eu esqueci, mas é um novo filme que está na Netflix, eu vou assistir esse final de semana em paz e tranquilidade. E a última é: quais pessoas te inspiram e por quê? Olha, as pessoas que mais me inspiraram foram os meus pais, né? Pobres, sem nenhum tipo de educação, sem nenhum tipo. Minha mãe foi para a escola aos 78, que era analfabeta. Meu pai estudou com os meus irmãos, então, assim, ele foi fazer o primeiro grau junto com os meus irmãos, mesmo sendo um trabalhador braçal, com toda a dificuldade, entrou na escola para estudar com os meus irmãos. Ele fez, acho que, a oitava série, né? Ele fez a sétima e a oitava com os meus irmãos, então isso me inspira, saber duas pessoas que foram estudar em momentos diferentes da vida sem preguiça. Meu pai tinha, acho que 40 anos, quando ele foi estudar com os meus irmãos, é 40? 30 e 39. E minha mãe, 78. Então, as minhas maiores inspirações estão dentro da minha casa. Hoje, meu pai já é falecido, mas minha mãe está com 91. E é sempre vai. Minha mãe nunca fala, ai, fica aí, não. É vai, vai, vai. É o lema do imperador Júlio César: vim, vi, venci. Então, vai, vence, luta, faz as coisas que precisa fazer. Hoje, assim, agora, externamente, assim, pessoas que me inspiraram, eu gosto muito sempre dos escritores, né? Os escritores me comovem muito, todos eles. Os cineastas são pessoas que me inspiram com seus filmes, os escritores. Um livro que me inspirou para a literatura foi Uma Rua Como Aquela, da Lucila Meirelles. Eu gosto muito da dignidade da dona Fernanda Montenegro, né? Assim, que é uma pessoa que eu gosto de ouvir falar, ela fala com propriedade, ela me inspira. Então, tem brasileiros que são pessoas maravilhosas, que a gente tem orgulho de ver, né? E tem esse lixo que está aí, que contamina as pessoas, que faz do ser humano um lixo. Mas tem muita gente boa no mundo. Pensando em alguém assim, de inspiração mais profunda, eu acho que o Almodóvar me inspira muito. A loucura dele, essa coisa da criatividade, eu sempre vejo os filmes dele e aquilo me preenche, me enche de mais certeza de que eu não sou um louco solitário no mundo. Somos todos. Porque às vezes você se sente um louco solitário, cheio de criatividade, você tem uma brutalidade interior sua, né, que vai a arte, a poesia, os meus livros, ó. É que não dá para vocês verem, eu já fiz. Agora, para o pessoal que está ainda bem que gosta de leitura, eu lancei no Kindle da Amazon o livro Passeadores de Cachorro, que é um romance suspense. Está lá, quem quiser também está ouvindo aí nosso podcast e quiser ler o livro, chama-se Passeadores de Cachorro. É uma história de suspense que conta a vida de 5 homens que moram no mesmo condomínio, são todos casados, e que se tornaram apenas passeadores de cachorro com o tempo, né? Nada mais. Perderam a verve, a alma, ou porque eram mau caráteres, ou porque se perderam na vida com seus casamentos, com suas histórias. E é um livro muito interessante. E tem toda uma história de suspense no meio que vai unindo as vidas deles, porque eles moram no mesmo condomínio. Então, se chama Os Passeadores de Cachorro, está no Kindle. Vou comprar. Modéstia à parte. É baratinho, R$24. Né? Eu acho que a literatura tem que ser barata para as pessoas, quanto mais se lê. Não adianta você comprar um livro de R$200, por mais que eu acho que vale. Sim, sem dúvida. R$200, mas eu acho que a gente tem que fazer uma literatura no Brasil mais barata para a gente incentivar a leitura. Sem dúvida. Eu sei que o brasileiro prefere gastar 100 numa balada do que comprar um livro por R$24. Mas eu ainda sou a favor de livros mais baratos, sem, como o seu Guedes quer colocar a taxação no livro, né? Pois é. Abafa o caso, né? E tirar das armas. Eu sou a favor de livros baratos para que as pessoas possam incentivar a leitura cada vez mais. Até há 3 ou 4 anos que eu escuto que o Brasil vai decolar, né? Eu me sinto... É tipo aquele teco-teco. Imposto nos livros, a gente já vê... Mas, André, o Brasil, ele é um Boeing 737. Sim, mal pilotado, né? Ou não pilotado. Muito mal pilotado, muito mal Sem pilotado. Dúvida. Só entra piloto de 5ª categoria. Sim. E aí a gente tem que falar, até vou citar aqui a Cris, que ela falou uma coisa no podcast dela, que eu adoro, que até foi o Kevin que mandou, que eu não sou a favor desse governo, como não era do outro, do anterior, né? Não gosto de nenhum dos dois, e
taxar livro, aumentar imposto do livro, mostra como os governos querem que as pessoas continuem ignorantes, assim como a educação sempre foi tratada como segundo plano, né? A gente viu lá aqueles cursos técnicos, tal, do ProUni, quem é professor sabe, a gente teve professor tomou calote, então, assim, é um Boeing, né, sem direção, acho que não teve nenhum até hoje que entrou lá para realmente falar, não, vamos colocar o gigante de pé, porque a gente está num gigante, mas o gigante não está nem ajoelhado, o gigante está nocauteado mesmo. Nocauteado. E eu digo o seguinte, o governo anterior, ele existiu e errou. Esse governo só errou, não existiu, não governou, não fez absolutamente nada, ou seja... Não, fez bastante besteira. Bastante besteira. Não, besteira é bondade sua, né? Fez merda, uma atrás da outra. Não, assim, teve gente que, às vezes a gente fala assim, não, eu vi um meme outro dia que eu mandei pro Kevin que falava assim, hoje eu só queria que o Bolsonaro ficasse quietinho, não falasse nada. Foi quando começou a guerra da Rússia, e aí o Mourão foi dar não sei o que, ele vem e pá, e dá um... Mas não se tem um dia de paz. Não se tem um dia de paz, é uma infelicidade contínua e ininterrupta. E aí ontem, né, porque aí você fala mal do Bolsonaro, o pessoal acha que você é do Lula. Não sou nem de um nem do outro. Os dois, para mim, deviam saltar de paraquedas sem paraquedas. Veio falar que o combustível tá aumentando no Brasil porque o governo vende, porque nos... Gente, ele distorceu a ideia de uma tal forma que as pessoas olham e falam, nossa, é verdade. Não é verdade. O combustível está aumentando porque temos uma guerra. Sim, somos autossuficientes, sim, mas o petróleo é vendido no mundo inteiro. Então, assim, é uma palhaçada que, olha... Eu sempre fui de esquerda, sou um cara com pensamento de esquerda, e realmente o que está aí é algo que não tem... É dantesco. Eu não vou dizer que a esquerda brasileira é unida tem, né? e feliz. Ela tá desunida, ela está quebrada, ela precisa se unir como uma esquerda de verdade. Eu acho que ela está fragmentada, mas isso é assunto para um outro podcast. Sim. Ela precisa se unir mais em prol do país. Acho que a esquerda precisava se unir agora, é um momento de união. Eu acho que aqui a gente não tem nem esquerda nem direita, a gente tem uma praga chamada centrão. Qualquer governante que vá, desculpa o termo, vai baixar as calças para o centrão. Eu quero jogar uma bomba no centrão. Eu também. É porque, gente, a maioria é de lá, a maioria dos deputados é de lá, a maioria dos senadores é de lá, então, assim, ou faz o que eu quero ou não aprovo seus projetos. O que eles fazem? Não, mas tem uma série de outros fatores aí que a gente vai discutir no outro podcast que são mais complexos. Vamos deixar sim. Vamos deixar a política para lá, porque eu amei. É bem polêmico, tem muita coisa que a gente tem que discutir, falar e... Pelo amor de Jesus. Aliás, eu sou muito a favor, eu acho que tem coisas que deveríamos ter desde a educação básica, inteligência emocional, educação financeira e educação política. Não temos. A gente precisa ensinar as pessoas a pensar. Mas, para finalizar, eu amei conversar com você. Você é uma pessoa iluminada. Eu que tive a oportunidade de conviver com você. Você é tudo isso mesmo que você colocou. Você não tem medo, você vai e fala o que você acha, sem ofender, sem magoar, né? Mas quando eu digo falar o que acha, é não ser hipócrita, esse mal mundial de ser certinho politicamente correto e não saber nem o que você está fazendo da tua vida. E admiro a sua coragem de mudar, de ir atrás. Olha, eu gostaria de dizer que a idade me deixou mais bonzinho, tá? Olha, que bom. Eu tô ficando pior. Eu tô mais bonzinho, mais quietinho. Não, cada ano que passa eu tô mais espevitada. Eu acho que quando eu era criança, eu era tão quietinha e eu demorei tanto para aprender a falar, que agora eu falo mesmo. Quer dizer, eu não vou jogar as verdades na cara de ninguém, até porque a verdade é minha, né? Mas se tiver magoando, escuta aqui, meu filho, até aqui você vai, até daqui para frente você não vai, porque se você for, aí a gente vai ter um problema. Qual vai comer? Gente, mas muito obrigada. Professor, muito obrigado. Uma honra te receber aqui, poder falar com você novamente. Você é uma pessoa que me inspira, me inspirou durante a graduação e agora te acompanho e vou estar sempre te acompanhando. E foi uma honra te receber aqui. Tá bom, eu agradeço. Não me cancelem. Eu não tenho medo de cancelamento, porque eu nem tenho tanto seguidor assim. Então, eu aqui agradeço o convite. Estou muito feliz desse bate-papo. Foi super agradável, foi super emocional também. Eu espero que a minha fala contribua para as pessoas pensarem, refletirem. E se não contribuir, elas vão lá na descarga e dá o descarga e está ótimo.
E se não contribui, aí você usa a minha palavra principal. Se não contribui, foda-se. Porque se você ficou aqui 2 horas assistindo e não conseguiu entender nada, desculpa, volta e assiste de novo, você não entendeu mesmo. Vai ser feliz, também não volta, vai fazer outra coisa boa para você que está aí. Se não concordou comigo, você não é obrigado a concordar. Se discorda, discorda, que maravilha. Me acha no Instagram lá e depois coloca lá, detestei você, amei você. Também, se não quiser colocar nada, não coloca nada. A vida é feita de leveza. Deixo aqui o meu carinho, o meu amor. Se os meus ex-alunos estiverem escutando, escutarem esse podcast, que eu espero que sim, que depois eu vou colocar o link lá, escutem com amor. Eu sou um ex-professor apaixonado por todos os alunos, por todos os colegas maravilhosos como você, André, e outros tantos que eu conheci ao longo da minha carreira profissional como professor. Queria muito que as universidades brasileiras respeitassem muito os professores. É a profissão mais linda que tem, a gente ensinar alguém alguma coisa. Então, assim, formar alguém. Eu sou talvez das antigas, né, onde a gente tinha a preocupação de gerar o desafio, gerar amor, gerar, assim, eu tenho a felicidade de ouvir o Kevin falar que gosta de mim, e tantos outros ex-alunos que me mandam, e que me fazem surpresas lindas. Fui no casamento de uma aluna, tinha uma foto minha no negócio. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Se essas coisas que fazem a vida de professor valer. Eu hoje não sou mais professor, não me considero, não estou vinculado a nenhuma universidade. Você não está na faculdade, mas você é professor, porque você gosta de ensinar. Você fez aqui foi dar uma aula, né? Obrigado. Então, muito obrigado a vocês todos que estão ouvindo. Obrigado, Kevin e André, pelo convite. Eu estou muito, muito feliz e agradecido. Um beijo grande para todos. Obrigada. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E todos os links que o Júlio fez referência aqui no podcast eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, até a próxima.